Muito obrigado, missionário Miguel Bermude Marim, ali em Saltillo, México, na congregação que o reverendo Jesus Alejandro pastoreia neste dia da inauguração deste formoso auditório, para a glória e honra do Senhor, que seja também manifestada ali, e que Deus te use para a dedicação também no final da atividade, onde estarás dedicando este lugar, que tanto o ministro e sua família e todos os que se congregam ali recebam as bênçãos que Deus tem para este tempo final, o qual é o que nós desejamos, que é nos preparar para a nossa adoção, nossa transformação. E assim também em todos os lugares onde estejam reunidos nesse tempo final, preparando-se para essas promessas. E aqui também, porque todos desejamos receber um novo corpo. Para isso, nós chegamos até este momento para receber essas promessas que são para você e para mim. Não tem outro povo, é esse. O povo que está sendo preparado para receber essas grandes promessas. Ou seja, quando você chega a um lugar onde já se está adorando a Deus, como esse lugar e todos os lugares onde estão congregados, e você pode olhar para o lado e você diz: eu estou no grupo dos que vão ser adotados, vão ser transformados. Eu estou no grupo onde essas pessoas estarão na ceia das bodas do Cordeiro. Veja, você já está identificando o lugar onde este grupo de pessoas estão sendo preparadas. Portanto, essas pessoas são as que vocês vão ver na ceia das bodas do Cordeiro, no milênio e na eternidade. Se Deus nos juntou nesse tempo e estamos nos preparando para esse evento, nós vamos receber e vamos continuar vendo. Estivemos esta trajetória toda do programa divino, não para nós nos separarmos, senão que para nós nos mantermos unidos, não apenas num tempinho que nos resta aqui, senão que pelo milênio e pela eternidade, onde a glória de Deus está sendo manifestada no meio da sua igreja. No livro do Êxodo, na escritura que o nosso irmão William usou ali, desta mensagem que estaremos vendo e ouvindo, o mistério da glória de Deus manifestada, que foi pregado no dia 4 de novembro de 1997 em Desarrollo, Argentina. Ele usou Abacuque, capítulo 2, versículo 14, e também o Êxodo, capítulo 40, e vamos ler no Êxodo, capítulo 40, no versículo 33 diz: levantou-se também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina na porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E ali ele escreve, Apocalipse 15, do 5 ao 8, e Apocalipse 11, 19. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantasse, porque a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem o que acontece na última trombeta, pregado 4 de outubro de 2008 em Cali, Colômbia, diz: agora nos fala da hora do seu juízo, e isso foi refletido também em um dos mensageiros do passado, refletido, mas o cumprimento pleno é para este tempo, mas tem que se refletir no passado, e adorar aquele que fez os céus e a terra e o mar e a fonte das águas. E aqui nos fala de um mensageiro com o evangelho eterno para pregar a todo povo, nação e língua. Em São Mateus capítulo 24, versículo 14 também diz: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações para testemunho, e então virá o fim. E no livro dos selos, na página 310, diz 310 e 311, eles perguntaram: restaurarás o reino de Israel, o reino a Israel neste tempo? O reino judeu será estabelecido sobre a terra. Vocês já sabem isso. João disse que o reino, reticências, este agora é o reino do evangelho, mas o reino dos judeus será pregado por esses dois profetas. O reino dos céus é pregado aos gentios, mas o reino sobre a terra, que vai ser estabelecido depois do milênio, é para os judeus. E ele escreve ali: o reino dos céus, traço aos gentios, é pregado. O reino dos judeus, traço aos judeus, é pregado por Moisés e Elias. E na 311 continua: e agora, antes de que cheguem esses dois profetas em cena, os judeus que tiveram que morrer sobre a mão, e os demais, a mão de... E a cada um que foi predestinado foi dado por graça uma vestidura branca, e ele escreve ali, teofania. E em cima, ali escreve: antes que cheguem em cena Moisés e Elias, a Israel recebem uma vestidura branca. E isso é muito importante, que tenha acontecido para que eles possam receber a mensagem do evangelho do reino pela pregação de Moisés e Elias.
Veja um pouquinho mais, diz: agora estou percebendo que já está muito tarde, tenho percebido como muitos estão de pé. Todo este tempo, Deus lhes ajude, irmãos. Oxalá que naquele dia, cada um de vocês também recebam uma vestidura branca. E ele escreve: naquele dia, o 8º dia. E ali em vestidura branca, teofania. Trabalharam duro o dia todo e depois de pé, com as pernas doloridas, eu não sei como se sentem. E também as irmãzinhas de pé e os irmãos cedendo seus assentos, e também as mães com crianças. E eu vejo essas coisas e eu estou certo que Ele também as vê. Eu não quero deter vocês aqui por muito tempo. Eu quero apenas que chegue a captar a mensagem. Isso é tudo o que eu quero fazer. E ele fez um traço, ele sublinhou o captar e ali ele circula e onde diz a mensagem. E continua dizendo, aqui o nosso irmão William, é o mesmo mensageiro que tem a missão de comer o livrinho aberto em Apocalipse capítulo 10, o qual foi representado em João o apóstolo. E consequentemente, João o apóstolo representa não apenas a esse mensageiro, senão a todo o grupo da igreja do Senhor Jesus Cristo desse tempo ou desse último dia. E agora, neste tempo final, é que Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 19, que acontece sob o ministério das 2 oliveiras, neste mesmo capítulo 11, versículo 1 ao 14, é que tudo isso estará se realizando neste tempo final, quando Cristo complete a sua igreja. Ou seja, quando Cristo complete a sua igreja, isso tudo é cumprido. Quando Cristo complete a sua igreja e comece a adotar os seus filhos, certamente começará adotando na ordem correspondente. Agora lembrem-se que para a obra que foi realizada por Jesus, ele teve que ser adotado. E depois fez a obra ali na cruz do Calvário, estando adotado. Ele não fez essa obra de redenção em seu corpo glorificado. Ele fez a obra pela qual havia vindo a este planeta Terra em seu corpo, que foi criado na Virgem Maria, pelo Espírito Santo, e fez sombra. E nesse corpo adotado foi que fez esta obra de redenção na cruz do Calvário. Não foi em seu corpo glorificado que ele a fez. Vejam na página 16 da mensagem Desespero, nos diz: Jacó foi o homem que no início não tinha cuidado de nada. Ele chegou a pensar em sua própria mente que a primogenitura significava tudo para ele. A ele não se importava como tinha que agir para obtê-la. A coisa era obtê-la. Quando a obteve, ele pensava que estava tudo bem, que tudo estava resolvido porque a tinha. Ele recebeu o seu irmão quando este voltava com muita fome do campo, onde tinha estado trabalhando com o gado e caçando veados. Certamente, possivelmente, tinha necessidade de comer alguma coisa.
E Jacó tinha preparado ali um cozido, uma preparação de lentilhas e outras coisas, o qual era de muita tentação para o homem faminto. Sobretudo, se tivesse caminhado o dia todo, Esaú disse a ele: eu estou quase para desmaiar, me dê um pouco dessa comida. E ele escreve: Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de comida. E então Jacó respondeu: muito bem, eu te darei dela, se jurares que me darás a primogenitura. Ele não se importava a maneira de obtê-la, a coisa era obtê-la, porque ele pensou que ao obter a primogenitura, todo o resto estaria bem. Por isso, nós não podemos nos olhar as situações, os problemas da vida, porque tendo a primogenitura, tudo vai estar bem. Assim que não se atormente pelas situações e os problemas que há neste planeta Terra. Situações e problemas vai ter sempre. Mas nós temos algo maior que isso, a bênção da primogenitura, e consequentemente tudo estará bem. Tudo está bem para os que amam a Deus, para os que conforme o seu propósito são chamados. Tudo está bem para os que têm a bênção da primogenitura. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Pentecostais, ali foi onde vocês falharam. Pensaram que porque tinha nascido do Espírito de Deus, a primogenitura, tudo já estava bem. Mas ali é onde tudo começa. Se lembram da mensagem intitulada Ouvir-lhe? Ali nós vimos como ele veio depois de nascer na família. É quando chegava a ser reconhecido como um filho. Tinha todos os direitos da primogenitura, mas tinha que ser disciplinado e provado. Se não provasse ser um filho obediente, e então não chegava a ser o herdeiro, não herdava nada, mesmo que fosse um filho, se não se interessava pela obra, pelo trabalho do seu pai. E ele escreve: cumprir a promessa pela era messiânica. Tem uma anotação de um desses livrinhos, onde ele escreve a ordem da adoção. A pessoa nasceu para ser adotado filho de Deus ou filha de Deus. A pessoa tem que crescer ou crer. A pessoa tem que crescer sendo alimentada e tem que realizar a obra do seu pai no tempo em que a pessoa correspondeu viver. E depois vem o tempo da adoção. Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência. Jesus disse: se não podes passar esta taça de mim, reticências, faça-se conforme a tua vontade, a como tu queiras. Vejam, um filho adotado ou um filho que vai ser adotado tem que ser obediente. Quando o Espírito Santo caiu sobre as pessoas pentecostais, estou na página 17 de Desespero. Quando o Espírito Santo caiu sobre as pessoas pentecostais e os dons e outras coisas começaram a ser restaurados na igreja, pensaram que por terem nascido do Espírito, isso era o fim de tudo.
Mas tem que ver isso. Tem a manifestação de filho. Depois que o filho provava ser um verdadeiro filho, era levado a um lugar público, onde mudavam o manto e faziam uma cerimônia da manifestação como filho. E dali em diante, ele era o herdeiro de tudo o que o pai possuía. E ali ele escreve: desenhe uma estrela de Davi e a pirâmide, as eras. Corrijo, desenhe uma estrela com 5 pontas. Desenhe uma estrela e escreve São Mateus 24, do 44 ao 47, Apocalipse 10, do 1 ao 11, e Apocalipse 11, 3. E 3, 2, ou seja, Apocalipse 3, 21, Apocalipse 3, 21, 2, 26 ao 27. Todas estas escrituras, depois vocês podem lê-la. Continua dizendo: de tudo que o Pai possuía, Deus fez o mesmo com seu Filho no monte da transfiguração. Uma nuvem cobriu e ele foi transfigurado, e a sua vestidura brilhou como o sol, e uma voz disse: Este é o meu Filho amado, no qual me comprazo. A ele ouvi. Moisés e a lei falharam, mas esse é ele. Ali foi manifestado. E ele escreve a adoção, a transfiguração, e uma pirâmide, e as eras e da pirâmide faz uma seta, a anotação, a mudança de manto é igual o corpo. Agora Jacó pensou que, tendo a primogenitura, todo o resto seria fácil. Reescreve: Jacó é igual pentecostais. Igualmente, as pessoas pentecostais pensaram, os quais começaram a se organizar, a unidade, trinitários e todo tipo de organizações, começaram a lutar entre si mesmos, provando assim que eles não tinha neles a manifestação do sinal. Tinha malícia, lutas, brigas, etc. Fofocas, mas até ali chegou. E ele escreve: se lutam, não está o sinal. Se brigam, não está ali o sinal. Mas até ali chegou. Jacó pensou igual. Mas certa noite, temendo por sua própria vida, o desespero o tomou, pois ele se precaveu e que do outro lado do rio o seu irmão estava ali esperando para matá-lo. E ele viu que a primogenitura que tinha obtido era precisamente o que causaria sua morte. O mesmo Espírito Santo que você diz ter recebido, se você não vigia, vai ser quem condenará você ali no final. As mesmas águas que salvaram a Noé foram as que condenaram ao mundo de então. O que possivelmente você esteja julgando como fanatismo pode ser a mera coisa que condene você ali no final do caminho. E ele escreve: o que esteja julgando como fanáticos, como fanatismo, o condenará no final.
Ou seja, que é melhor não falar nada, ficar calado, porque, vejam, as brigas, isso é sinal de que não tem o sinal, isso mostra que o sinal não está ali. A discórdia, isso tudo, isso mostra as malícias, isso mostra que o sinal não está aplicado nessa pessoa. E veja o que diz na mensagem: eu acuso esta geração. Vamos ler desde a página 49 abaixo. Jesus disse: em vão me adoram, em vão, não fazem nenhum bem. A quem adoram? Eles adoram a este mesmo Deus. Eles estavam adorando a este mesmo Deus em sua primeira crucificação. E essa adoração vã é a mesma coisa hoje. Em vão fabricam estas denominações, em vão fabricam estes seminários, em vão têm estes credos, ensinando por doutrinas os mandamentos de homens e negando a palavra de Deus. Eles são culpáveis de crucificar ao príncipe de vida, ensinando doutrinas de homens em lugar de sua palavra. Em vão me adoram. Desnudo, traspassado, coroado. Quando você vê isso pela rua, e algumas de vocês, damas, com o cabelo longo, dizem: ela está fora de moda. É verdade? Lembrem, estes são zombadores. Essa é uma coroa que você está usando. Deus diz que essa era a sua glória. Use-a com orgulho. Aleluia! Use-a com orgulho, como se estivesse usando uma coroa de espinho pelo seu Senhor. Use-a com orgulho. Não se sinta envergonhada. Ele disse assim: não importa o que esta Jezabel diga a você hoje, o que esses impostores que ficam de pé no púlpito, crucificadores de Cristo, não importa o que eles digam, você a usa com orgulho. Deus disse assim: você apenas o mantenha. Não importa o que diga. Lembrem que estas Jezabels foram as que o irmão Branham viu com aquelas mulheres que subiam pelos degraus na tenda que se chamava Penny, e ele estava sentado esperando a esposa que estava fazendo as compras, e ele ouviu esse ruído de algumas pessoas falando, e quando ele vê elas subindo os degraus, o mesmo que viu ali, ele viu quando aconteceu daquele tiro que ele recebeu, o amiguinho atirou nele e ele apenas foi sem querer, mas esta visão de quando ele foi naquele momento à quinta dimensão, e ele viu isso mesmo ali. Essas mulheres, na forma que estavam, todas pintadas, seus rostos pintados, cabelos cortados e tudo isso. Vejam, estas são as Jezabels que pertencem à quinta dimensão. E são essas mesmas as que condenam ao que reflete a sexta dimensão. Mas é melhor refletir a sexta dimensão, a dimensão de onde eu e você somos. Ali o irmão Branham dizia, quando foi então em outro momento a sexta dimensão, que as mulheres com seus cabelos longos e tudo, ele descrevia como eram as mulheres ali. Assim que não se preocupe, como o irmão Branham disse,
ande com a cabeça erguida. Em outros lugares fala assim, e com orgulho de que você está refletindo o reino de onde você é, o reino de Cristo, o reino de Deus, não o reino das trevas, não o reino do diabo. Continua dizendo na página 50, coroado com espinhos outra vez, os escarnecedores, transpassado desde o púlpito com credos. Ele tem um novo Gólgota. Aonde o levaram? Com mulheres com roupas curtas, cabelos cortados, rosto pintados, cantando no coro como anjos com talentos. Este é o seu novo Gólgota, a zombaria moderna, protegido por uma lei, como em Sodoma e Gomorra. E escreve Gólgota igual. Você vê uma cachorrinha que vai ali na rua, não tem cachorro que sequer possa sair onde ela está. Deixe que certas coisas aconteçam e cada cão correrá atrás dela. Algo tem acontecido a ela. Você sabe por quê? Deixe reticências para que essas mulheres tirem as roupas e se fiquem na rua. Não me diga que não é a mesma coisa. É uma identificação. Não condene ao homem, mas elas estão protegidas por uma lei sodomita. Esta lei, reticências, eu digo, é ilegal que elas estejam ali fora. E pregadores no púlpito deveriam ter, no lugar daquela roupa clérica, e se envergonham de falar contra ela, porque as suas denominações o expulsariam. Vocês crucificam a palavra de Deus ante a congregação, a qual diz que é uma abominação que uma mulher use roupas que pertencem ao homem. Eu condeno a coisa. Eu acuso de crucificar a palavra de Deus ante o povo. Mulheres com cabelos cortados, usando roupas curtas, no grupo. E ali ficam de pé no coro. E outro dia ele me disse, uma mulher me perguntou e disse, onde você pensa que se encontrarão? E eu disse, se o Senhor me pede que eu consiga uma dúzia ao redor do mundo, eu morreria de susto. Quando pelo discernimento do Espírito parado ali, observando-os, eles param assim e vejam essas coisas sobre eles, os sujos, aqueles fumadores de cigarro ali fora, se portando desse jeito, e param e ficam de pé em um coro e cantam nesta condição e deixam que a audiência os vejam como eles. Bom, se ele pode fazer, eu também posso. Uma vida cristã é uma vida de santidade e pureza. Ministros, eu acuso vocês no nome de Jesus Cristo pela sua sujeira. Eles trouxeram o Evangelho e aqueles que tratam de retê-lo são chamados fanáticos. Esse está fora de moda, sem sentido. Eu acuso vocês no nome de Jesus Cristo. Apenas zombadores modernos nas ruas, o que também se põe a usar as Escrituras para fazer piadas e zombar, como dizendo, estes são zombadores, e fazendo piadas com isso. Já tem que amadurecer um pouco e levar a sério as coisas e não usar isso para estar fazendo piadas com a palavra de Deus e com os mandamentos de Deus. Diz, mulheres sujas têm 3, 4 maridos, depois do sexto e depois canta no coro porque tem uma voz. Vocês, intelectuais, pobres, privados intelectuais, rejeitados por seus próprios terrenos, vocês leem a mesma Bíblia que qualquer outro homem pode ler, mas vocês rejeitaram o Espírito de Deus, porque a Bíblia ainda diz que vocês vão ser dados a espíritos de erro, para que creiam na mentira e sejam malditos por ele. Vocês atualmente acreditam estarem bem, e a Bíblia diz que vocês creriam e vão ser condenados pela mesma mentira que vocês acreditam ser verdade. Portanto, eu acuso vocês, pela palavra de Deus
E ele escreve ali: são entregues a espíritos de erro. Vocês estão ensinando um erro ao povo e estão crucificando os princípios de Cristo, de santidade e de vida de Deus. E ali ele também escreve pedras de tropeço. Vejam, aqui continua dizendo, tinha uma anotação que ele tinha dessa página. Vamos continuar. Continua dizendo o nosso irmão William. Com certeza começará adotando na ordem correspondente. E na visão ou na ressurreição dos peixinhos, vejam, a glória de Deus foi manifestada porque o peixinho representa aos crentes, ao cristão que partiram e seriam ressuscitados, principalmente os crentes do tempo final, os crentes do tempo correspondente à trombeta final, a grande voz de trombeta, a voz de arcanjo, a voz de Deus falando ao seu povo no último dia, ou seja, no 7º milênio, de Adão até aqui, é para o 7º milênio, para o último dia, que está prometida a ressurreição, e Cristo disse em São João capítulo 6, versículo 39 ao 40, e esta é a vontade do Pai que me enviou, que de todo o que me deu eu não perca nenhum, senão que o ressuscite no último dia. Para que tempo é a ressurreição conforme as palavras de Cristo? Para o último dia. E essa é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Um pouco mais adiante dessa mesma mensagem, quem será o que vai realizar a ressurreição? Cristo. Isso é para o último dia, onde Ele manifestará a sua glória, seu poder, e consequentemente, Ele, nesta parte culminante da igreja, estará cumprindo esta promessa. Tem um estudo que ele fez uma anotação, e esse foi da mensagem Se creres, verão a glória de Deus, que foi pregado dia 17 de maio de 2000. Diz atrás, na parte de trás do estudo bíblico, diz: a glória de Deus do Senhor Jesus Cristo estará em sua igreja noiva na era de pedra angular, para ressuscitar aos mortos em Cristo e transformar os vivos em Cristo, nascidos de novo. Ou seja, que antes da ressurreição, a glória de Deus tem que estar manifestada no meio do povo, porque é a glória de Deus que vai produzir a ressurreição. Pela palavra sendo falada. E depois, continua dizendo nosso irmão William, e depois que estejamos transformados, é que todos os cristãos crentes em Cristo, transformados, e os que partiram ressuscitados, poderão estar juntos também. Em uma saudação a pastores, em 4 de julho de 2009, em Lima, Peru, diz: todos os mensageiros desejaram ter este lugar, porque este é o lugar onde a glória de Deus, Deus em toda a sua plenitude, vai se manifestar, e onde estará plenamente a terceira etapa sendo cumprida, e consequentemente, aí os 7 trovões estarão falando as suas vozes,
Cristo estará clamando como quando ruge um leão. Assim que será um tempo muito glorioso, o que espera a Igreja do Senhor Jesus Cristo na etapa da Era de Pedra Angular. Disse o reverendo William Branham, na terceira etapa, a terceira etapa vai ser um tempo muito curto, onde Deus vai demonstrar o seu poder, onde a boca dos críticos será fechada. E também, lembrem de uma coisa, onde os dias, onde os Ananias e Safiras também receberão a recompensa que corresponde a eles. E na página 365, nos dice: nos diz o profeta Isaías, viu a abertura deste sexto selo e falou dele. E isso é tão importante que o plano todo da redenção está sob esses selos, o livro inteiro. E aí desenha uma estrela de Davi. Agora lembrem, temos visto que Jesus viu este selo, verdade? Jesus o viu, e agora achamos que outros também o viram. Vimos que está tipificado em Jacó, com Israel no Egito. Vimos o tipo ali na crucificação do nosso Senhor. Agora procuremos a Isaías. Tenho vários profetas anotados aqui. Abram comigo suas Bíblias em Isaías capítulo 13. Vocês sabem que o livro de Isaías em si é uma Bíblia completa. Isaías começa com a criação, na metade do livro fala de João e no final fala do milênio. Há 66 livros na Bíblia e também 66 capítulos no livro de Isaías. É como uma enciclopédia completa. E ele começa a ler a Escritura, a olhar, porque próximo está o dia do Senhor. E ele escreve: o dia do Senhor é igual com Moisés e Elias. Virá como um assolamento do Todo-Poderoso. Agora observem bem com a abertura deste sexto selo, 713 anos antes de Cristo. E isso já fazem 2000 anos, assim que já faz como 2700 anos quando Isaías viu este selo. Portanto, se enervarão todas as mãos e dali todo coração de homem. O que Jesus disse? Por haver se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriará, e o coração dos homens falharão. Haverá tempestade, e se encherão de temor, angústia e dores. Os entenderão em grandes dores como mulher de parto. Pasmar-se-á cada qual ao olhar seu companheiro, seus rostos de chamas. Eis que o dia do Senhor vem, com ardor de ira para tomar a terra, em solidão Israel, e desarraigar dela seus pecadores. E escreve Isaías 4:1, pelo qual as estrelas do céu e as suas luzes, os luzeiros, não derramarão a sua luz, e o sol. E ali escreve Cristo, se escurecerá, nascendo, e a lua, escreve a Igreja, não deixará o seu resplendor, não dará o seu resplendor. E escreve Apocalipse 6:12, 11 ao 3.
e 14 do 14 ao 20, ou seja, de Apocalipse. y visitaré la maldad E visitará a maldade sobre o mundo e sobre os ímpios sua iniquidade, e farei que cesse a arrogância dos soberbos, e habitarei la altivez de los fuertes. a altivez do forte, e abaterei a altivez do forte. E ele escreve: este será Moisés e Elias vindo. Continua dizendo nosso irmão William, assim que tudo isso está ligado ao cumprimento da visão da carpa, portanto, estejamos preparados e estejamos também trabalhando para que logo se cumpra plenamente a visão da carpa. E disso depende esta parte do programa divino que foi vista pelo reverendo William Branham na visão da carpa. Aí vai estar o nome novo do Senhor, o nome eterno de Deus e da cidade do nosso Deus. Tudo que ele viu ali estará ali, e até tudo que ele viu ali e não pôde dizer também estará ali. Foi dito: esta é a terceira etapa, e não dirás nada a ninguém. E eu penso, e graças a Deus que ele falou essas coisas, eu penso que falou mais do que talvez poderia falar. Mas já podemos ver que estamos em uma etapa muito importante. Da minha parte, eu teria desejado que ele falasse mais, mas não convinha, porque se levantariam muitos imitadores para interromper o programa divino. Muitos imitadores tratando de que se cumprisse com eles a visão da carpa. Se o reverendo William Branham mesmo desejou que se cumprissem em seus dias, quanto mais outras pessoas, mas vai se cumprir na forma na qual já está estabelecido por Deus. O importante é saber, ter a revelação e a direção de como e por onde é que virá o cumprimento desta promessa. Ou seja, que os escolhidos vão saber, porque vão ter a direção e a revelação. É que tem que ter uma mensagem dispensacional. Tem que ter um mensageiro dispensacional e inúmeras outras coisas. E tem que estar em uma era que não seja a era de Laodiceia e que não seja a etapa do precursor. Veja, tem que ser na etapa ou era de pedra angular. E aí já não está dizendo, aí já está nos dizendo várias coisas que tem que estar, que tem que haver uma mensagem e um mensageiro dispensacional. Portanto, também não pode ser a etapa na qual Deus cumpriu por meio de Jesus todas as coisas que correspondiam aos seus dias. Não foi por meio dos discípulos de João, foi no meio dos discípulos de Jesus Cristo. E na mensagem, a obra-prima, vamos ver algo ali na página 17. Você diz, 17, 18, você diz, é assim? Em São Marcos capítulo 9, encontramos sobre o Monte da Transfiguração, quando Moisés esteve ali, a lei. Ali esteve Elias, os profetas, todo o caminho desde os patriarcas, dos pais, a lei, os profetas, e todos eles parados ali. Se ouviu uma voz que vinha da nuvem e disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E se eles ouviriam, ele tinha que falar. Foi poucos dias antes que ele fosse ferido ou afligido. Antes desta obra de redenção, ele realizaria uma obra. Vejam se tinham que ouvir, se ouviriam, alguém tinha que falar. Este é o meu filho em quem me comprazo morar. Eu o moldei.
estado 400 Eu años estive trayéndolo 400 a anos él, trazendo a ele a isto, e agora él es tan perfecto ele é que he tão tenido que perfeito herirlo para que él tive que pueda feri-lo hablar. para que ele pudesse falar. Óigalo, Ouça ele, Él es perfecto. ele é perfeito, Él es la obra maestra. ele é a obra-prima. Escribe al lado. E ele escreve do lado Moisés e Elias. Recuerden, Lembrem, estuvo tipificado ele siempre esteve a través del tipificado Viejo sempre Testamento. através Lo encontramos do a Velho él Testamento. siendo la Encontramos roca ele del sendo a desierto. rocha no Fue la deserto, roca herida en foi el a rocha desierto. ferida no deserto. Yo soy aquella roca Eu que sou estuvo aquela en el rocha desierto. que estive no deserto, Pero aquella mas era aquela una piedra. era uma pedra, Aún no había não havia llegado a ainda su chegado à perfección. sua perfeição, Pero en tipo, mas tipologicamente ela cingiu a igreja para que falasse dela aquele a quem ele falaria e desse vida àqueles a quem ele daria vida. Mas ele foi aquela rocha e desenha uma pirâmide e as eras, e também escreve aperfeiçoados. E escreve Hebreus 11, 10. Não podem ser perfeitos sem nós, a igreja noiva. Mas ele foi aquela rocha no deserto, ele ainda não tinha sido feito homem, ele só tinha sido tipificado. Moisés viu a ele parado sobre essa rocha, ele viu a ele parado sobre esta rocha, ele o viu passar e disse: essa é a costa de um homem. Vejam que o escultor estava apresentando a Moisés quem era uma imagem potencial de Cristo, como se veria a obra-prima quando fosse aperfeiçoada. Escreve imagem. Ele passou reticências, ele injetou, projetou a Moisés a visão de como veria a obra-prima. Era as costas de um homem quando passou no deserto. Lembrem, Michelangelo pôde apenas gritar e bater na imagem e dizer: fala. Mas quão diferente foi para Deus? O grande escultor, quando ele fez a um homem a sua própria imagem, escreve teofania, tão perfeito que refletiu a ele, Deus falou através da imagem do homem, ou seja, da sua teofania, mostrando o que ele faria. Ele falou aos profetas enquanto eles eram a sua imagem potencial. Enquanto ele chegava à cabeça e desenha uma pedra angular e uma seta, a pedra angular e as eras abaixo. E em sua imagem potencial tem ali uma linha está apontando as imagens. E ele escreve imagem. Mas quando ele veio na cabeça, ele foi toda a imagem de Deus. Ele estava retratando-se a si mesmo. E então, batido por nós, agora ele é a obra-prima para nós, o dom de Deus, Jesus Cristo, vida eterna. Espero que nunca esqueçamos disso. Continua dizendo aqui, agora os judeus estão esperando a vinda do Messias. O que eles estão esperando? Um homem de carne e osso. É isso que eles estão vigiando, e também estão esperando a Elias. E aí não vamos explicar muito, porque não queremos que o programa divino seja interrompido. Estão esperando o homem que virá precursando a vinda do Senhor e que virá proclamando a paz imperecível. E na mensagem Jesus, o homem nobre pregado, sábado 19 de dezembro de 2009, em Villahermosa, México, diz: depois da visão da carpa, o reverendo William Branham não disse que terá outra coisa. No cumprimento da visão da carpa, será onde a glória de Deus será manifestada em toda a sua plenitude. Assim que
trabajar. Agora corresponde a nós trabalhar. Depois Nos toca ver corresponde a nós vermos o que Deus estará fazendo tengamos a no Él que conforme tenhamos a Ele conforme ao que foi mostrado. no puede ser el cumplimiento Não de la pode visión ser o de la cumprimento carpa da visão da para la carpa séptima edad, para a sétima era, porque o seu tempo já passou. Também para a brecha entre a sétima era e a era de pedra angular, porque o tempo do ministério do quarto Elias terminou. Acá él escribe en una de las Aqui ele libretas escreve em um también, dos livretos também, dice e el diz: llamado para la adopción, o chamado para a adoção, llamados chamados para ser adoptados, para ser adotados, donde estuviera el cuerpo muerto, onde estiver o corpo morto, allí se juntarán las ali se ajuntarão as águias. la reunión A reunião de las águilas das águias del y en el día de postrero. e no último dia Esa es la edad de la é piedra a angular, era de pedra angular, la edad a era de profeta. de profeta. Y escribe la esquinita Mateo E 24, escreve 28, Mateus 24, 28, y Isaías, e Isaías, ahí no se ve muy bien en la escritura, Isaías 3:5, Isaías pero hay 3:5. numerito antes, ahí lo vemos. Ahora, ¿dónde es Agora, onde é que ocurrirá? que vai acontecer? Donde estuviera el cuerpo muerto, Onde o sea, la estiver o palabra, corpo morto, ou seja, a palavra, ali se ajuntarão as águias. siempre, sigue diciendo, siempre Continua dizendo: que parte sempre el mensajero de una que o edad mensageiro de uma era parte, terminou o ministério de ese mensajero. desse mensageiro. Y si va a haber un ministerio E se vai haver um ministério llamado por el mismo nombre chamado del pelo mensajero mesmo nome do anterior, mensageiro anterior, será será en otro hombre. em outro homem. Así que ya podemos ver Assim que já podemos a qué ver, está conectada la aqui visión de la está carpa. conectada, aqui está conectada a visão da capa, está conectada ao mistério do último dia, que estará que estará como el quinto Elías. como o quinto Elias. En el mensaje, Na mensagem, los ungidos os ungidos de los últimos días, dos últimos dias, que aquí colocaron en la parte de atrás, que aqui colocaram na parte de trás, por lo menos aquí es pelo menos aqui, ese marzo de em março de 56, la visita del ángel. a visita do anjo. Quizás en otro folleto, Talvez tenga em outro otro folheto título, tenha outro título, pero miren, aquí hay una partecita mas que vejam dice, aqui na partezinha onde diz, está citando a visão da carpa em uma das ocasiões que ele a citou. Eu ouvi o som, aquele som conhecido produzido pela luz que acompanha o ministério, e vi que foi, veja, já saiu dele, ali mostra como esse ministério já sai dele, e vi que foi de mim ao quartinho. O anjo do Senhor ainda estava junto a mim, ali no ar. E ele me disse: eu te encontrarei ali. Vi que a sua mão apontava ao quartinho. Agora vejam. Veja algo ali. O irmão Branham está parado ali, olhando para cá. E o anjo aparece pelo lado direito. E observem que quando você está parado do lado direito de uma pessoa,
Essa é a mão que você usa señalar. para apontar. Ahora vean cómo Agora vejam como el ángel o anjo dice que vio cómo la mano se disse movía, que viu como a mão se movia, señalaba el cuartillo. apontava ao quartinho. Hasta el ángel en eso Até nisso o anjo hizo un cruce allí, fez ali uma cruz, porque vejam, si él está parado allá, se ele está parado va a ali señalar al cuartillo, e ele vai va a hacer, apontar para o quartinho, ele vai fazer isso. porque el hermano Branham está Porque o irmão Branham está aqui e ele aponta hacia donde está el cuartillo de até onde madera. está o quartinho de madeira. Y E vean algo allí, veja algo ali, sigue diciendo, continua dizendo: di que su mano eu señalaba vi que a al sua mão cuartillo. apontava ao quartinho. Él siguió. Ele Esta es la continuou. tercera etapa. Esta é a terceira etapa. Dije, yo no entiendo esto. Disse: eu não entendo isso. Él respondió, allí dentro E respondeu ali te dentro: encontraré. ali dentro te encontrarei. Y él escribe allí. E ele escreve Es ali: el ministerio é del um Señor ministério do Senhor en su segunda em venida. sua segunda vinda. Y ahí sigue relatando, E aí continua la relatando a visão, pero vamos a seguir un poquito mas más vamos adelante continuar um acá, pouquinho mais antes en aqui. este mismo mensaje que Nesta estamos mesma leyendo. mensagem que estamos lendo, Ahí se cumplirá aí se cumprirá el o ministério também de Moisés de Moisés y el ministerio de Jesús. e o ministério de Jesus. Aí En estará el cumplimiento de la visión no de la cumprimento da visão da carpa, carpa, la columna de a fuego coluna de que fogo libertó al que pueblo libertou o povo hebreu, hebreo, que le habló a Moisés. que falou a Moisés. Ahí estará el ángel Aí del pacto. estará o anjo do pacto. Aí estará o anjo que acompanhava o reverendo William Branham. Y ese ángel ya E esse anjo se ha identificado, lo hemos já se identificado identificou, já identificamos por toda ele la escritura como por el toda a arcángel Escritura Gabriel, como o arcanjo Gabriel, el cual estaba con el o reverendo qual William estava Branham, com o reverendo William Branham e viu todo lo que estaba tudo o que aconteciendo estava en el panorama, acontecendo. O irmão Branham viu, e este anjo mostrándole mostrando a ele todas esas cosas, todas estas coisas, pero ya estaba en función. mas já estava funcionando. Y ahí él E va a aí venir también. ele também vai vir, porque a visão da carpa, Un poquito antes, vamos a, um pouquinho antes, a leerlo corrido. vamos ler. Ahí estará el ángel del Ali pacto. estará o anjo do pacto. Ali estará o anjo que acompanhava o reverendo William Branham. Y ahí E aí va a venir también. ele também vai vir, Porque la visión de la carpa porque a está visão da relacionada carpa está relacionada com todo o programa divino correspondente ao último dia. Ahí en el E mais, aí no cumplimiento de la visión de la cumprimento da visão da carpa, ele viu y después vio algo, e depois viu algo, y el ángel le dice, e o anjo disse: ¿recuerdas el nombre que buscabas? lembra o nome que tu procuravas quando tu tivestes a visão? Hay un nombre Tem ahí, um nome y ali, no puede ser otro, e não pode ser outro sino el nombre senão o eterno de nome Dios, eterno de Deus, da cidade do nosso Deus y nombre nuevo e del nome Señor. novo do Senhor. Y eso está E isso está en el libro de citas, una no parte, livro de citações, uma parte aqui, en la página 44 na página 44 del libro de citas. do livro de citações. Primero vamos a leer esa partecita. Vamos ahí, ler primeiro essa partezinha aí, donde nos dice onde nos diz, en el párrafo no 377, parágrafo dice, 377, diz: y cuando los nicolaitas e levantaron quando su líder, os nicolaítas levantaram seu líder e colocaram uma pedra de mármore a seus pés, Dios mandó a su Deus líder mandou o lleno seu del líder Espíritu cheio Santo do Espírito Santo, para su grupo lleno del Espíritu Santo, para o seu grupo cheio de Espírito Santo, seu anjo, puso sobre e ele colocou um selo de un nombre, de um nome nele, pero no lo revelará. mas ele não o revelará. Você vai ter que guardar para si mesmo, viu? E escreve ele. Ningún hombre lo sabe, Nenhum homem sabe, sino él mismo. a não ser ele mesmo, escreve o anjo. Maná escondido, Maná escondido, una piedra, uma pedra, nombre nuevo, com um nome un novo, nombre nuevo que com um ningún nome novo que hombre ninguém sabe, conhece sino él mismo. além de si mesmo, e foi endereçado ao anjo da igreja, Escribe David. e desenha uma estrela de Davi.
e escreve el sello o selo de un nombre, de um nome, el gran ángel de luz. o grande anjo de luz. Eu me pergunto se Lutero lo sabia. Eu me pergunto se Lutero sabia disso, ou se Wesley sabia disso. Eu me pergunto se os outros grandes anjos de luz. E eu me pergunto quando o grande anjo de luz veio até nós, escreve o grande anjo de luz, para nos tirar com grande poder sob o Espírito Santo e conduzir-nos ao Senhor Jesus Cristo. Ele provavelmente não saberá, mas aqui estará. Um desses dias, Deus mostrará a ele. Ele não terá que se fazer notar, mas Deus mostrará quem. E na 379, um pouco mais abaixo aí, 379, da página 44 e 45 diz: E na pedra estava um nome que ninguém conhecia, exceto aquele que o recebeu. Ele sabia, mas ninguém mais poderia saber, a não ser ele. E escreve: o líder vencedor o recebe, o anjo. E uma estrela de Davi, e também escreve a pedra e o nome. Êxodo 23, 20 ao 23. E escreveu ele, ou seja, um nome singular. Quando você ouve esses caras que o bajulando, dizendo que eles são João, eles são Paulo, são Maria, são isso, aquilo, não acredite, porque se fosse, eu nunca diria nada sobre isso. Vai? Vê, isso é correto. Ele tem que manter isso para si mesmo. Ele sabia que ninguém sabia além dele mesmo, mas ele sabia porque todo vencedor perfeito recebe um nome assim. E cada vencedor, quero dizer, entre tais assim, entre esses líderes, etc. Agora, todos os filhos de Israel não tiveram seus nomes alterados naturalmente, está certo, mas esses grandes líderes, quando venceram, receberam um novo nome. E na página 39, que é uma das ocasiões em que relatou a visão da carpa, onde ali ele diz: lembra do nome que tu procuravas? Vamos ler uma partezinha aqui e nada mais para não ler tudo. Este parágrafo 121, pode então ler como pela metade por aí. Depois vi algo como um redemoinho, assim, ó, como sempre o faz. Cada vez que temos um serviço de cura do que acontece, assim é como sempre se ouve. Soou deste modo no arbusto, da vez que eu ouvi, tem sido sempre deste modo. O ouvi, se movendo, indo, e olhei ali que ia esta real e suave luz se movendo de mim, e foi ali até o pequeno edifício. E depois tem algo diferente, e escreve diferença. Entre a luz e o anjo, porque ele ainda estava comigo, ou seja, o anjo, e a luz tinha se retirado ao pequeno edifício, e esse anjo ainda falando atrás de mim, o qual é um homem grande, e ele disse: eu vou te encontrar ali. Depois eu disse: eu não entendo por que ali. E ele disse: veja. E esta mulher, quando saiu dali com a maca de ambulância,
empujando ela estava la empurrando camilla. a maca. Vean Ou seja, vejam que en ese tiempo que nesse tempo, para transportar a alguien para transportar alguém que esté así en cama, que esteja sem maca, lo que se usa es o que se usa regularmente é una normalmente ambulancia uma ambulância que se buscan en la casa. que procura, pega a pessoa na casa onde ela esteja. E agora vejam Como todo ese movimiento como todo este movimento que se usa para buscar una persona que y llevarla se a un usa para hospital, pegar uma pessoa e levar para o hospital, para que ali la cure, la sanen a cure o la atiendan porque ou a atendam, llaman porque que hay una necesidad. chamam porque há uma Y va la necessidade. ambulancia, recoge E a ambulância vai, pega o paciente, a la persona enferma y la a lleva pessoa doente, al hospital. e a transporta até o Pero hospital. aquí la ambulancia no Mas fue al aqui hospital. a ambulância não foi para o La hospital. ambulancia fue A a un ambulância foi para um lugar lugar donde había, onde vamos a decir, tinha, ese digamos, rumor o esse rumor, alguien le dijo a esa familia ou alguém que allí disse a esta família estaban que ali estavam siendo sanadas las sendo personas. curadas, as pessoas estavam sendo curadas. Algo moveu A esa ambulancia ir allí, esta buscar a ambulância esa ali, persona, pegar essa pessoa traerla al lugar e bajar trazer no lugar e hacer descer ela lo correspondiente. e fazer ali o turno correspondente. Y esta mujer E essa mulher, vamos a ver dónde nos quedamos aquí. vamos ver onde nós paramos aqui. Luego yo dije, Depois eu disse, yo no entiendo por qué allí. eu não entendo por que ali. E ele disse, veja, Esta mujer cuando salió de e esta allí, mulher quando con saiu la dali, camilla de com a ambulancia, maca de ambulância, ela estava empurrando a maca para fora, do outro lado. Y la mujer le preguntó, E a mulher perguntou a ele, en otros lugares, ahí muestra lembre, que em outros sale lugares aí mostra que sai um homem y la empuja por la e por la empurra puerta, pela porta, porque ya está acostada, porque já estava deitada, y la empuja e a por una de empurra las puertas del por uma das portas do quartinho de madeira, Pero ya cuando sale, mas quando sai, sale la mujer já sai empujando a la mulher empurrando a maca. camilla. O sea, Ou seja, muestra que salió sana. mostra que saiu curada, Hacia afuera, al otro lado. até do lado de fora, do outro lado. E a mulher perguntou, o que acontece? E ela disse, eu não sei, apenas aconteceu. Estaba en cama por Eu años, estava acamada por anos, e depois saiu o homem cargando sus muletas, carregando as suas muletas, y le preguntaron e perguntaram a ele, qué. Dijo que no sabía. e disse que ele não sabia, e vinha à plataforma para dar testemunho. Y yo dije, E eu disse, eso fue como cuando isso foi como quando sanaron al- curaram, Jesús sanó al quando Jesus curou hombre ciego, a um homem cego, que le preguntaba e cómo perguntaram a había ele sido sanado. como tinha sido curado. Y él dijo, yo no sé. E ele disse, eu não sei. Yo lo que le puedo decir O es que eu posso antes dizer a era ciego, vocês é que antes eu era cego e agora eu estou vendo. y yo dije, E eu yo no disse, entiendo ello eu não allí entendo adentro. ele ali dentro. Y fíjense, E observem, él es ele siempre escritural. é sempre Él escriturístico. dijo, E ele disse, ¿qué nos dijo el Señor cuando o que o Senhor no disse? seas como los Quando ores, não seja como os hipócritas, que les gusta hacer que espectáculos gostam de fazer espetáculos públicos. Disse, entra em tua câmara e quando faças, cierra la puerta. feche a porta. Luego ora a tu Depois, Padre ora ao que teu ve en Pai secreto, que te vê em segredo, e o que te vê em segredo te recompensará publicamente. y él dijo, E ele disse, ¿recuerdas ese tu nombre te que lembras desse buscabas nome esa que tu vez procuravas que soñaste nesta de vez ellos? que tu sonhaste Y dele? escribe el nombre. E ele escreve o nome. Y yo dije, sí. E eu disse, Él sim. dijo, E ele yo te disse, encontraré eu allí vou te esta encontrar vez. ali desta Y vez. no será un E espectáculo não vai público. ser um espetáculo público. Y la visión me dejó. E a visão me deixou. No fue fue un espectáculo público. Foi en la primera y espetáculo segunda público na primeira etapa, e na segunda etapa. pero esta Mas essa no iba a ser así. não seria assim. Y luego allí E depois ali yo podré continuar las eu líneas poderei de oración continuar hasta nas acabar. filas de oração Ahora, até terminar. Agora yo lembrem, hablo esto eu falo antes que isso aconteça. antes que aconteça. Lo sumamente abundantemente O se sumamente prepara abundantemente para se prepara acontecer. para acontecer. Yo no me puedo esperar Eu não posso esperar para llegar para a ese lugar. chegar a esse lugar.
Vean, Vejam, mi corazón anhela o meu y coração está dentro. almeja estar ali dentro. O sea, el hermano Ou Branham seja, o irmão Branham deseaba estar desejava en estar ese lugar, nesse lugar, como también los hijos de Dios como também os filhos de Deus anhelan almejam durante la semana, están durante a anhelando semana, estão almejando estar no domingo estar en ese lugar. nesse lugar. Y así es en todos los lugares E assim é em todos os lugares se adora a Dios, onde se alaba adora a Deus, se louva a Deus y se prepara e se prepara para recibir su para palabra. receber a sua palavra. Miren, el hermano Branham, Vejam, o vamos a irmão leer Branham, algo aquí. vamos ler algo aqui. Hay un lugar Tem um lugar vamos a ver si es la 1209. vamos ver se é a 1209. De la 136. 1209 da 136 Dice, y vayan a la iglesia, diz: e vão à igreja, no se sienten en não casa, fiquem em casa, ni vayan pescando, nem ni cazando. saiam para pescar ou caçar ou coisas como essa no domingo. Ustedes dicen, Vocês dizem: pues yo no soy legalista, pois eu não sou legalista. pues mejor que ustedes Pois é lo melhor sean que o en sejam quanto a isso, eso, ou estarão la desonrando a resurrección de Cristo. ressurreição de Cristo. Vayan Vá a à la igreja, en alguna parte. em alguma parte, Y escribe, no e asistir los escreve: domingos não es igual. assistir ao culto no domingo é igual desonrar a ressurreição. Y también hay otro lugar, E também tem outro lugar, en la 1230, na también, 12:30 de também, la 138, da 138, dice, yo diz: creo e eu creio que es un pecado, que é um pecado pescar e caçar e trabalhar no domingo, quando você pode ir à igreja. Agora creio que vocês estão transgredindo as leis de Deus. E escreve: o domingo é igual transgredir as leis divinas. Pecar, entre parênteses. E tem outros lugares onde ele nos fala e nos mostra que faltar um domingo, não por algo justificado, uma doença ou alguma coisa, é pecado diante de Deus. E continua dizendo na página 40, do parágrafo 321, eu não posso esperar para chegar a esse lugar, o meu coração almeja e está ardendo, e essas coisas aqui, que vêm agora, ao que o nosso Senhor se prepara para fazer. E escreve: uma pirâmide e uma era. Agora, a coisa que acontece ali, quando ele o relatou, agora lembrem, a Bíblia está aberta, minha mão sobre o meu coração. Um humano neste mundo nunca saberá, diz aí o irmão Branham.
Sigue diciendo aquí nuestro Continua hermano dizendo William. aqui o nosso irmão William. Estoy en el saludo de... No, ya estoy en el mensaje de Eu Jesús. já estou el na hombre mensagem. noble. Jesus é o homem nobre que foi sábado 19 de dezembro de 2009. Dice, Diz: así que algo grande assim que algo grande está por acontecer. está por acontecer. Pero como leyó el reverendo Mas como leu o Benjamín reverendo José Benjamin Pérez na página 467 467 por aí, 466, 469 diz: quando recebeu a revelação quedarme callado. e ficar calado. Yo recuerdo esa ocasión Eu me lembro dessa ocasião que antes de pasar, que antes dele él me dice, léete passar, ele falou: lê esas páginas essas páginas, porque voy a hablar de porque eu esto, vou falar disso y para que ya el pueblo e para que o povo las escuche. as escute. Y por eso él dijo allí E que por isso ele disse ali las páginas que yo había que as leído, páginas vamos que a eu leer tinha una lido, mas nós una vamos partecita aquí de ler eso, uma partezinha disso aqui, que fue lo que yo leí allí que foi o que eu li ali en esa actividad ese día nesta antes de atividade, pasar. neste dia antes dele passar à La frente. página Na página 460 467 dice, diz: agora, si Satanás pudiese se agarrarse Satanás de esto, pudesse se agarrar disso, por ejemplo, si usted quiere por que algo exemplo, se suceda, você quer que algo aconteça, ahora tendrán que creerme agora terão que solamente crer por mis palabras. apenas por minhas palavras. Pero si yo tengo planes para hacer cierta Mas se eu cosa, tenho planos para fazer certas coisas, eu sei que eu não posso dizer a ninguém. no es que esa persona lo andaría Não é contando, que esta pessoa andaria contando, cosa é que mas a Satanás coisa é que lo Satanás iria, pero él no puede mas ele não entrar en pode mi entrar corazón, no meu coração, por cuanto Dios lo porquanto tiene Deus o sellado tem con el selado Espíritu Santo. com o Espírito Santo. Entonces la cosa Então a es coisa entre Dios é entre Deus y yo. e eu. Ahora vean, Agora vejam, isso, aunque ya lo hemos hablado, pero embora já temos falado, mas también que fique também en este estudio, nesse estudo, así como quedó sellado assim como ficou selado cuando el ángel le mostró al quando o reverendo anjo William mostrou ao reverendo William Branham Branham y le dijo, de esto no dirás nada a e nadie. disse: disso não dirás nada a ninguém. Él dijo que un humano en este E ele disse que um humano nesse mundo mundo no lo sabrá. não Y él saberá. dice, me lo llevaré en la tumba. Ele disse: Dice, levarei a tumba, diz. así también Assim também es é lo que ocurrió o que aconteceu en esa noche nesta noite, de ese día desse dia que estuve allí, que teve ali, y la cosa entonces se queda e a entre coisa él então fica entre y yo, eu e ele, porque de eso porque disso ya se dijo que no se va a hablar já foi dito nada que não será falado nada para que no surjan para que não surjam imitações, sino que se va a senão cumplir, que vai se cumprir, y cuando se cumpla, e quando se cumpra, ahí es que van a ver aí é que vai y van a entender haver e vão entender cómo era. como era. Todo tiene un orden Tudo tem uma ordem y el tiempo. e o tempo. Ahora miren, E agora vejam, ahora que dije el tiempo, agora que diz o tempo, creo que no leí un eu creio que pedacito não li um de la pedacinho próxima página da próxima página de los ungidos de los dos últimos días, donde ungidos do estaba último leyendo dia, onde eu allí, estava lendo ali, donde él habló de que onde ese ele falou ministerio de del que Señor en su esse segunda ministério do venida, Senhor em sua segunda vinda, vamos a ver si es aquí, vamos ver se é aqui, sí, esta es la parte, sim, essa é a al final, parte. la página Já no final, na 78, página 78, donde él dice, onde ele disse: entonces el ángel del e Señor então o anjo do Senhor descendimos al cuarto e eu pequeño. descemos ao pequeno Lo que quarto. él me dijo allí, O que ele me disse ali, tendré que guardar terei que guardar en secreto em segredo el resto de mi vida. o resto da minha O sea vida. que hubo Ou seja, una que conversación teve allí. uma conversa ali. Ahora miren, Agora vamos vejam, a seguir aquí. vamos continuar aqui.
Estoy en la página 467. Estou na página 467. El diablo O diabo no sabe nada hasta não que sabe usted lo nada habla, até que y você en o eso fala, lo oye. e nisso ele ouve. Yo he tratado, le he Eu, dicho a la gente que eu tengo disse às planes pessoas para que eu hacer tenho esto planos para o fazer aquello, isso ou para fazer y de aquilo, allí en adelante e puedo dali em ver al diante diablo eu posso ver o poniendo diabo estorbo tras estorbo. colocando atrapalho atrás de atrapalho para ele poder chegar antes. Pero si yo obtengo Mas la se eu revelación de obtenho a Dios revelação de y Deus no digo nada, e não digo nada, entonces eso es muy distinto. então isso é muito diferente. Recuerden, Lembrem, Satanás vai tratar de personificar. Ele tratará de copiar tudo o que a igreja faz. así ha obrado Assim, en el pasado. ele operou no passado, escreve 7 eras, Pues lo vemos pois o vemos claramente en el claramente no anticristo. Pero esta es una cosa en particular Mas esta é uma coisa em que él no particular podrá que ele personificar. não poderá personificar. Acerca de esto, A respeito disso, não haverá copiadores. e E assim porque él no lo sabe. vai ser porque ele não sabe, nem tem maneira que ele chegue a conhecer também. Esta es la tercera etapa. Esta é a terceira etapa. Y él no sabe nada. E ele não sabe en cuanto nada a a respeito No lo disso, entiende. não entende. Ahora, E agora, había uno tinha um que lo supo. que o y se soube, fue, e se foi, el hermano Branham. o irmão Branham. Había otro, Tinha outro, dos. 2, Nuestro precioso hermano o nosso William precioso Soto irmão Santiago, William Souto Santiago, que muy bien sabía todo. que muito bem sabia tudo, Y se fue. e se foi. Y queda un tercero E restou um que terceiro, no se ha ido. que ainda não foi. Y ese E esse es el único que conoce é o único que conhece en este planeta nesse Tierra planeta lo que Terra está ocurriendo o que vai en ese estar cuartito acontecendo pequeño, nesse pequeno quartinho de madeira. tan sencillo como Simples assim. es. En la boca de dos o tres. Na boca de 2 ou 3 testemunhas, de 2 ou 3 testemunhas. Nós procuramos essa escritura, mas tinha outra também, Crónicas, creo que em es, Crônicas, eu acredito, que habla de tres testigos. que é o que fala de 3 testemunhas. Sigue diciendo, Continua él no dizendo, sabe nada en ele cuanto não a eso, sabe no lo nada entiende. quanto a isso, não entende, Pero hay un secreto mas tem um segredo debajo de eso. debaixo disso. Gloria a Dios en las alturas. Glória a Deus nas alturas. Yo nunca podré pensar Eu igual nunca como poderei antes, pensar igual como por más antes, años que viva, por mais después anos de que haber viva, depois de ter visto. visto. Ahora yo sé cuál es el próximo Agora eu paso, sei qual é o próximo passo, pero no sé cómo interpretar mas não eso. sei como interpretar isso. O sea, cómo Ou seja, interpretar. como interpretar. E ele segunda escreve ali a venida del segunda Señor. vinda do Senhor, Moisés e Elias. Y escribo esta verdad, E escreve a 8ª era, pero no sé cómo interpretar mas eso. não sei como interpretar isso. Ya no falta mucho. Mas já não falta muito. Y un sinnúmero de E escritos. inúmeras Ahora vean anotações. Agora vejam que no va a haber imitación que não vai ter imitações en cuanto a lo que quanto estará siendo ao que estará efectuado allí. sendo efetuado ali. Sigue diciendo donde nos Continua quedamos. dizendo onde nós paramos. Assim que algo grande está por Assim que algo grande está por acontecer, mas como o irmão José Benjamin Pérez leu na página 467 por aí, 466 ao 469 diz: quando recebeu a revelação, lembrem, a causa pela qual, que não se explica muito e algumas vezes digo, eu penso que explicava-se mais do que tinha que explicar. E por isso podem surgir algumas dificuldades e o inimigo tratar de fechar o nosso passo, de atrapalhar o trabalho que temos que fazer nesse tempo final. E também imitações, para que ao se cumprir plenamente o que está prometido digam, isso é igual àquilo outro, isso é igual, isso é igual àquilo daquele louco, para que o comparem. Agora na página
800 ou 900 a 900 do parágrafo 856 diz: e agora esse é um extrato do livro dos selos. E agora, tão certo como estou parado nesta plataforma nesta noite, eu tive a revelação que revelou, está na maneira tríplice. Isso eu direi, por meio da ajuda de Deus, de um duplo deles. Então vocês lembrem dessa tradução, eu estou lendo tal qual. Vamos ver primeiro ali. Aqui está a revelação para começar. E eu quero dizer a vocês o que é. O que acontece é que esses 7 trovões que ele ouviu trovejar e foi proibido escrever, aí é onde se encontra o mistério. Atrás desses 7 consecutivos trovões retumbantes, e escreve os trovões é igual, aí se encontra o mistério. E agora, por que? Vamos provar. Porque é um segredo a respeito do qual ninguém sabe. A João foi proibido escrever a respeito disso, nem mesmo um símbolo a respeito disso. Porque este é o porquê. Não teve atividade no céu. Ele podia divulgar o segredo, mas se o diabo chegasse a se apoderar disso, poderia fazer um grande dano, e é uma coisa que ele não sabe. Agora ele pode interpretar qualquer coisa que deseja e imitar qualquer tipo de dom, e eu espero que estejam aprendendo, mas ele não pode saber isso. Não está nem escrito na palavra, é um segredo total. E ele escreve a meia hora de silêncio. E a 857, aí embaixo, da mesma página 99, diz: lembrem, Satã tratará de imitar. Ele tratará de imitar todo tipo, toda coisa que a igreja fará. Ele tratou de fazê-lo, notamos através do anticristo, mas esta é uma coisa que ele não pode imitar. Ali não haverá mímicas para isso, porque ele não sabe, não tem como saber. É a terceira etapa. E desenha uma pirâmide e as eras e escreve sétimo selo, é a terceira etapa. Satã imitará. Traço o fez nas eras e uma seta a pedra angular. Continua dizendo aqui nosso irmão William: assim é o inimigo, pois trata de se adiantar e de perverter o que Deus vai fazer. Fazer primeiro uma perversão, e as perversões sempre falham. E então lhe dirão: veja, é o mesmo que Teudas e Judas trataram de fazer, que vieram primeiro que Jesus. E na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, nos diz: na página 30, e 31 diz: agora pergunta diretamente: quem vocês dizem que eu sou? Agora falando à igreja, o que pensam hoje os homens que eu sou? Alguns dizem: foi um filósofo, os da religião social. Outros: foi um homem bom. Dizem: nós cremos que o seu ensinamento é correto e bom como guia para o viver diário, e cremos que nos ajudará a todos, e dessa maneira temos que ter nossas igrejas, e etc. Isso
Assim é como o conto de Papai Noel. Não é questão de expressarmos por meio de uma igreja, senão termos uma vida na qual não é a pessoa que vive, senão Cristo, através da pessoa. E então vem a ser prisioneira, ou seja, alguém afastado completamente de qualquer sintoma de intelectualidade, porque é guiado pelo Espírito. E como sabe? Dirá, pois parece que eu estou perdendo a mente. Talvez assim haja um homem que esteja perdendo a razão, a mente, mas se você tem a mente de Cristo, então é Cristo quem se expressa através de você, mostrando que é Ele, e não que você tenha perdido a mente. Tem pessoas que, sob alguma ilusão ou algo igual, saem e chegam a ser insensatos, e sabemos que isso é do diabo, porque é o diabo tratando de imitar o verdadeiro antes que chegue. E ele escreve: o diabo trata de imitar o verdadeiro antes que chegue. Mas agora o homem genuíno permitiu, o homem genuíno perdeu todos os seus próprios pensamentos e suas ideias. Mas isso não quer dizer que ele chega assim simplesmente, senão vem com a sua mente sã. Se não vem com a sua mente sã, e Cristo então se apodera dele, por meio dele se expressa. Agora, para o mundo geral, chega a ser uma pessoa insensata. Agora, se é insensato, pois assim o é, mas o diabo não pode controlar completamente, embora que tentará fazer o possível contra essa palavra. Mas quando Cristo se apodera do indivíduo, essa palavra se expressa através do tal, porque Ele é a palavra. E então você poderá ver a expressão de Cristo, não alguma ilusão ou outra coisa, senão o Cristo genuíno se expressando através da pessoa. Quão formoso é! E escreve a mente de Cristo. E lembrem que Cristo é ou significa ungido, ou seja, a pessoa tem uma mente ungida. Continua dizendo o nosso irmão William, assim que vão surgir o quê? Imitadores. No mesmo tempo do reverendo William Branham, houve imitações desses ministérios. Ele mostrou o sinal da mão e depois muitos apareciam dizendo algo parecido. Ali, o nome blasfemos também nos fala na página 21. Vejam, diz: agora você diz, irmão Branham, nós temos que falar em línguas? Absolutamente, isso é um dom de Deus. Mas esses dons de Deus, sem essas virtudes neles, são um tropeço para o incrédulo, não é aceito por Deus. Isso tem que ser primeiro, e quando você tem fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, então o Espírito Santo desce e sela você como uma unidade, da mesma forma em que ele selou as eras da igreja como uma unidade. A forma na qual ele faz a sua noiva é a forma na qual faz o seu indivíduo. Ações feitos do mesmo material, assim como Eva foi feita de Adão, de uma costela do lado de Adão. Aqui estão as coisas que você tem que ter primeiro. Você não pode personificá-las, você não pode imitá-las. Tem que ser enviada de Deus e nascida de Deus. Imitar só cria confusão. E aí ele escreve: a imitação causa apenas confusão. E no livro dos selos, na 386,
Ele disse: não se esforce por ser pájaro raro para ser não se esforce para ser um pássaro raro, para ser um cristão, porque nisso você se afasta de Deus. Se você pudesse entendê-lo, isso é a terceira etapa. Puderam captar outro dia. Lembre, não vai ter imitações disso, como foi com as outras duas etapas. Há apenas, até ali deve saber. Vejam, que aí mesmo ele disse que as duas primeiras etapas houveram imitações por falar. E ele escreve do lado terceira etapa. Continua dizendo, portanto, tem coisas que se deixam tranquilinhas, mas que você percebe e também as deixas tranquilinhas, para que todo o trabalho siga em frente e quando se cumpra tudo, pois aí então o mundo todo verá e haverá evitado então que o inimigo atrapalhe o trabalho que está sendo feito. E na mensagem, palavras de saudação aos pastores, pregado 21 de março de 2009 em Villahermosa, México. Primeiro foi 19 de dezembro, depois 31 de março, e os dois são no mesmo lugar. Diz, com a revelação da primeira vinda de Cristo, nos dá fé para uma obra espiritual que seria realizada com a revelação da vinda do Senhor para o último dia na sua igreja, nos dá fé para uma obra física que será feita em nossos corpos, uma transformação física que Ele prometeu, o qual também vai ser um êxodo, porque vamos sair desta dimensão, e isto vai ser quando tenhamos um novo corpo, já estaremos fora desta dimensão terrena, estaremos já como cidadãos de outra dimensão fisicamente, e estaremos, digamos, dando um passeio onde estaremos vendo a glória de Deus manifestada plenamente em sua igreja. Alguns se perguntam, e todos terão o mesmo poder? Claro que sim. Cada qual poderá fazer maravilhas? Claro que sim. Quando tenhamos o corpo novo, todos seremos iguais. E porquanto estaremos iguais a Cristo, teremos o mesmo poder. Embora aqui nós vamos estar sob a liderança do Espírito Santo, através do mensageiro do último dia. E os que retornem também estarão sob a liderança do mensageiro do último dia, no qual estará o Espírito Santo operando, manifestando-se no último dia. E se o apreciamos antes de chegar e seguimos a direção do Espírito através dele, quanto mais quando estivermos transformados. Assim que vai ser um tempo muito importante, tempo maravilhoso para todos os crentes em Cristo. Todos os crentes em Cristo, nascidos de novo, têm a promessa de um corpo eterno e glorificado. Podemos ver o motivo, ou parte do motivo, da visão da carpa. E na mensagem, palavra de saudação também, aos ministros, em janeiro de 2010, aqui em Caiei, Porto Rico, diz, e agora, sabemos que a igreja chegará à sua parte culminante, na sua parte mais gloriosa, e chegará em uma etapa onde haverá uma carpa, uma grande carpa catedral levantada, e não pode ser para o primeiro mensageiro, porque ele já se foi, nem para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo, porque eles já terminaram o seu ministério e se foram. Portanto, é para o nosso tempo, e não vai ser para a Ásia Menor, porque São Paulo já se foi. O que vai fazer ali se o ministério de Paulo já não está ali? O Espírito de Deus já passou por ali,
iba a hacer. e fez o Tampoco puede ser que para tinha que Francia, fazer. Tampouco pode ser porque para a ya, França, porque ¿cuál de los mensajeros? qual dos Ireneo mensageiros? fue. Irineu foi? Já se foi. Já se foi. Portanto, El mensajero que iba a o usar mensageiro en Francia que ya ia lo usar na França já usó. Si usou. tuvo carpa, Se teve si tuvo carpa, catedral de se teve piedra, catedral de o que tuviera, pedra ou o que tivesse, eso fue para su tiempo. isso foi Y para o así por el seu estilo. tempo e assim por diante. Por lo tanto, Portanto, la visión de la a carpa, visão da de la carpa, gran carpa da catedral, grande carpa se catedral, va a cumplir vai se donde cumprir Dios coloque onde Deus esos ponha ministerios, esses o sea, los ministérios, ministerios de Moisés y Elías, ou seja, o ministério de y Moisés e los de use Elias, e os use para la gloria de para a Dios en el glória de tiempo Deus final, no tempo final, para a bendición de la para a iglesia, bênção da igreja, del cuerpo do místico de corpo Cristo, místico de Cristo, que va a obtener que la vai fe obter a fé, para ser transformados para y serem raptados, transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. y miren, hay un lugar aquí. E vejam, tem um lugar aqui. Recuerden que Lembrem que al vencedor es ao vencedor que les es dada é que lhes é dada la estrella de la mañana. a estrela da manhã. Déjame ver dónde es que Deixa-me él ver anotó, onde ele anotou, si es en esta Biblia. se nesta Bíblia, Miren, en Apocalipsis capítulo em 2, Apocalipse capítulo 2, verso 27 al y versículo 28, 27 e 28, verso 26, al que verso venciere y guardare 26. mis E ao que obras hasta el vencer e fin, guardar minhas obras eu lhe até o darei fim, autoridade eu sobre darei as autoridade nações, sobre as nações y las regirá con e as vara de regerá hierro. com vara de Ahí ferro. escribe, Aí la escreve espada, a espada, la palabra, a palavra, cetro, cetro, y serán quebrantadas, e serão como vaso del quebrantadas como alfarero, vaso do como yo oleiro, también como he eu também recibido de mi Padre. recebi do meu Pai, Y le daré, e lhe darei, escribe Espíritu e escreve Santo, ese, Espírito Santo, la ES, estrella a de la estrela mañana. da manhã. Y miren en E Apocalipsis vejam capítulo Apocalipse 22, capítulo 22, 16, versículo 16. yo Jesús Eu, Jesus, he enviado mi ángel enviei para o meu dar anjo para testimonio de estas cosas en testificar las estas iglesias. coisas às Yo igrejas. soy el linaje, Eu sou a yo raiz soy la raíz y el linaje e de a David, geração de Davi, la estrella a resplandeciente. resplandecente estrela da manhã. ¿Y quién es la estrella E resplandeciente quem de é la a mañana? resplandecente estrela da manhã? O Senhor. O sea, le dará la Ou seja, segunda dará venida a segunda vinda a ese vencedor. a este vencedor. Y él escribe, E ele aquí en la escreve Biblia aqui abajo, na Bíblia embaixo, la estrella de la a mañana estrela da manhã es igual é igual el pilar de fuego. à coluna, o pilar de fogo. Ahora, E agora, ¿dónde vimos descender el pilar aonde de fuego? vimos descer o pilar de fogo? ¿Dónde estaba el ministerio? Onde que estava o estaría ministério que cumpliendo estaria cumprindo la a segunda vinda del Señor. do ¿Qué Senhor, fue lo que leímos que foi o que lemos hace un momento? há alguns momentos. Es el pilar de fuego. Este é o pilar de fogo, a coluna de fogo, a estrela da manhã. Y ya para terminar, miren E aquí, já para terminar, vejam aqui esta conversa. él dibuja Ele desenha las edades as eras en esta libreta y ahí neste escribe livreto e ali ele escreve abajo en la parte embaixo, na parte de abajo de la pirámide, na parte de baixo da escribe pirâmide Jesús escreve Jesus y los apóstoles, e os apóstolos, profetas, los jueces, juízes, Josué, Josué, Moisés, Moisés, los patriarcas, os patriarcas, Abraham, Abraão, Isaac y Jacob, e Jacó, entre paréntesis Israel, e entre parênteses Israel, e enumera pelo lado y escribe, e escreve Fé, São Paulo, Ásia Menor, 2, Ireneo, Irineu, França, 3, 3, Martim, Irlanda,
4 Colombo, 5 Lutero, Alemanha, 6 John Wesley, Inglaterra, 7 Amor Fraternal, WMB, William Marion Branham, América do Norte. E na parte do centro, escreve brecha. E aí ele numerou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e em cima a pedra angular. E dentro ele escreve Era de Ouro. E em cima Moisés, Elias e Jesus. Era da adoção do corpo, redenção. E também escreve pedra angular igual Jesus. E amor divino. E ele escreve amor divino em um 8 do lado. Todo esse grande mistério da glória de Deus manifestada, nós a vimos assim em alguns lugares, como a que tem estado manifestada em diferentes tempos, e também como estará manifestada nesse tempo final, no cumprimento da visão da carpa, o mistério da glória de Deus manifestada. Nos coloquemos de pé. E assim, agradecemos a Deus que nos permite poder vermos esse mistério, até onde se pode falar, para, como disse o irmão Branham ali, para que não haja imitações, não se falará mais do que tem que se falar. Deixamos assim imediatamente conosco, neste tema, o mistério da glória de Deus manifestada ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.